Fonteles, deputado estadual, candidato a deputado federal constituinte. Paulo, me lembro que os melhores anos de sua adolescência você entregou às lutas políticas. Mas o Estado lhe bateu duro, não? Tortura, socos, choques, chutes por todo o corpo. O pau de arara, um instrumento da Idade Média quebrando a vontade e vergando o espírito. Você se entregou, Paulo? A minha geração, a geração de 68, não se entregou. Os que sobreviveram saíram dos cárceres da ditadura para retomar a luta pelas liberdades políticas e pela independência nacional. As causas pelas quais o meu pai se debateu e pelas quais foi martirizado são as causas do povo brasileiro, ainda são muito presentes, né? Então, o livro Sem Ponto Final é um livro que faz essa narrativa, faz esse mergulho, né, em torno da vida de um jovem que cresceu na classe média de Belém do Pará, uma família razoavelmente bem amparada, cujo pai era comandante da Marinha Mercante, né, professor da Marinha Mercante, a mãe uma dona de casa, e ele percorreu, fez a escolha por lutar por liberdade, né, como muitos jovens da sua geração. A questão de quando eu fui convidado para escrever esse livro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, que eu digo que o Paulo Fonteles é meio quase que um estereótipo da geração dele. Quando eu digo que ele é quase um estereótipo, porque assim, ele começa nos anos 64, com a ditadura, depois ele vira um militante estudantil em 68, é preso, é torturado. Então toda essa trajetória, digamos, que é icônica de uma geração, até chegar à abertura política e às primeiras eleições diretas, né, para governador, para deputado e tal, e aquela coisa que vai chegar na Constituinte. Então todo esse caminho o Paulo Fonteles fez, né? Tudo que é história recente, digamos, que é a ditadura, ele caminhou por tudo isso. Então assim, eu achava que ele era muito o retrato muito simbólico de uma geração. Então, na verdade, quando a ideia inicial era fazer, vamos fazer um livro sobre o advogado do mato, eu falava assim, não, se for só o advogado do mato, vai restringir ele a um tempo e espaço muito curto, quando eu acho que ele foi maior do que isso. Então a ideia foi, vamos pegar e vamos contar a história essa história contemporânea do Brasil, tendo o Paulo Fonteles como uma espécie de norteador disso. Porque ele foi uma liderança que veio desde o movimento estudantil, ele foi preso, ele foi torturado, mesmo depois de toda essa barbárie, ele continuou a luta, ele foi para o sul do Pará, foi advogado da CPT, ele foi o precursor, um dos advogados precursores da luta pela posse da terra no estado do Pará. Paulo Fonteles, o advogado do mato, era um homem que conseguia inovar os pensamentos daquelas pessoas que olhavam além do horizonte. E nós precisamos, não dá para perder a esperança de que as mudanças fundamentais que precisam acontecer no nosso país, no nosso estado, é necessário ter muito avanço. E esse era um livro esperado. A leitura desse livro de Paulo Fonteles, um homem que sempre colocou a sua vida na luta pela democracia, pela soberania e, antes de tudo, na defesa dos direitos dos trabalhadores. A gente sempre olha 1000 vezes para o livro. Eu olho para o livro o tempo todo e fico imaginando, será que está bom? Será que vai ser legal? Será que não vai ser, não está um lugar comum? É porque a gente pensa em tudo, a gente pensa na fonte, a gente pensa na distribuição gráfica, a gente pensa em toda a composição, né? E, obviamente, nós temos as experiências de ser leitor, de conhecer N trabalhos gráficos, né? E sabemos onde é que nós vimos falhas em alguns deles e eu tento não errar, pelo menos na minha cabeça, na minha concepção, não errar no que eu considero que pode ficar bom. A gente vive um momento muito difícil na vida brasileira, um momento de ascensão do fascismo, um momento de golpe na democracia, de retirada de direitos dos trabalhadores, de grande perseguição aos movimentos sociais, de cruzadas fundamentalistas. O Ismael escrever esse livro junto com o Instituto, né, reunindo também a Fundação Maurício Grabois, é algo muito importante. Eu tinha escrito um livro antes que era sobre a ditadura militar, que foi o que ganhou o Prêmio por literatura. E eu gosto daquele livro, mas aquele livro foi feito assim, foi uma colcha de retalho de reportagem que eu já tinha feito. Então, esse do Paulo, eu podia exercitar uma coisa que eu queria fazer, que era
Contar uma história com referências bibliográficas fortes e poder contar um pouco dessa história do Pará, da ditadura aqui, né, e do Brasil sob o nosso viés. Então, nesse eu fico muito mais feliz com o do Paulo do que do anterior. Embora do anterior também já tenha gostado, mas assim... Mas quando tu olha, assim, eu queria... Se eu fosse pegar hoje o livro, eu quero fazer isso diferente e tal. Então isso rola. Mas eu acho que ele vai ser bem recebido. Ele fez parte de uma geração que lutou por democracia, que lutou por liberdade. E hoje a gente vê a democracia ameaçada, a gente vê as liberdades ameaçadas, os direitos sociais estão ameaçados, a luta pela posse da terra, com a desconstrução da política agrária no Brasil, hoje é um cenário crítico. Então eu acredito que por tudo isso ele faz muita falta. O latifúndio fez um vácuo muito grande, exatamente quando a gente estava discutindo na Constituição o capítulo sobre a questão agrária. Paulo Fonteles foi assassinado. Paulo era uma pessoa muito deslumbrante, atraente, comovente, né, cativante. Fez muita falta e ainda faz. A democracia precisa de muitos Paulo Fonteles para a gente realmente conquistar um avanço no nosso país. Hoje você ainda desafia os grandes senhores de terra, enfrentando apenas com suas palavras o fogo das carapinas. Você não teme represálias? Você, sua família e seus amigos estão seguros, Paulo? Mais importante, tenho dito tantas vezes, mais importante que a minha vida é a vida do nosso povo. Eu a dedico a minha vida pessoalmente à luta pela libertação do nosso povo. Eu não saberia viver diferente senão lutando pela redenção deste povo brasileiro e desta pátria nossa. Nem largo nem fundo é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no